O Deus desse século tem cegado o entendimento de muitas pessoas. Eu acabei de assistir um vídeo em que as pessoas estão questionando Deus, se perguntando aonde estava Deus, pois uma mulher acabou de ser morta após sair do culto. Chegou em casa e foi morta, assassinada pelo seu esposo. E muitas pessoas questionaram a Deus, porque ela havia acabado de sair da igreja, chegou em casa e foi brutalmente assassinada pelo seu esposo, que era usuário de drogas. Em primeiro lugar, nós precisamos ver, antes de nós julgarmos a Deus, antes de nós questionarmos a Deus, antes de nós duvidarmos de Deus, nós precisamos saber em que contexto aconteceu isso. A Bíblia, ela nos ensina, antes de orar, a vigiar. Será que essa mulher vigiou? Será que ela chegou em casa? Qual foi o motivo que ele matou? Foi por ela ter ido à igreja. Ele tinha falado que não queria que ela fosse à igreja. Será que ela vigiou? Eu passei por isso com a minha mãe, quando minha mãe estava viva, a gente era tudo novinho ainda. E meu pai também dizia, se vocês forem na igreja, vocês não entram mais em casa. E quando nós chegamos em casa, ele estava com o pé entre o carro e o portão. E disse, eu não falei para vocês não ir? E nós, vigilantemente, nós repreendemos aquele demônio, porque nós já tínhamos sido ensinadas, orientadas a não entrar em conflito. Se a pessoa está endemoniada, se a pessoa está drogada, endemoniada, sob efeito, minha filha, não tente encarar. A única coisa que você tem que fazer é você orar e repreender aquele demônio. De repente, ela não teve esse entendimento para isso. E quando você repreende Satanás, quando você está em espírito de oração, comunhão com Deus, o Espírito Santo de Deus, ele te guarda. Os anjos do Senhor, ele acampa ao redor daqueles que o temem e o livra do mal. Então, em que contexto aconteceu? De fato, nós não sabemos. Tenham cuidado, porque Satanás ele usa dessas situações para fazer com que as pessoas elas venham duvidar da existência de Deus, como muitas pessoas duvidando da existência de Deus. Por que Deus não guardou? Por que Deus não livrou? Será que naquele momento ali ela usou as armas? A Bíblia nos fala que as armas das nossas milícias não são carnais. Então não adianta você tentar lutar com o diabo com a sua carne, com as suas palavras, não. Tem que ser com as armas que Deus nos deu. Volto a dizer, em que contexto isso aconteceu? Nós não sabemos. Culpar a Deus pelas nossas escolhas é muito fácil. Não responsabilize Deus pelos seus atos e pelas suas escolhas. Primeiro, procura saber em que contexto isso aconteceu.